Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast, Jovem Techs. Estou aqui com o Vini, falo aqui de São Paulo, Vini do Rio. Dessa vez a gente está com um convidado conhecido de todos, talvez, ou da grande maioria dos nossos ouvintes, que é o advogado Luiz Roberto Peroba. Luiz Roberto Peroba, que é graduado em Direito pela PUC, concluiu o mestrado também pela Pontifícia Universidade de São Paulo, é sócio do Pinheiro Neto Advogados, com mais de 30 anos de vivência no escritório, vai falar muito sobre isso, talvez não, com certeza é o advogado com mais tempo em uma banca que a gente teve a oportunidade de conversar aqui. O Peroba também tem algumas experiências internacionais, tem especialização pela New York University, também tem experiência na Inglaterra, estudou no King's College, numa vertente muito forte em business, então muito, uma carreira super diferente em alguns aspectos, super tradicional, uma história como Pierre Neto em outros, então vai ser muito legal ouvir o que ele tem a dizer para a gente aqui hoje. Perol, muito obrigado por aceitar o convite. Vini, dando continuidade aí para você dar as boas-vindas ao Peroba também, e a gente poder começar nosso bate-papo. Maravilha, Thiago. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer também pela aceitação do convite, pelo Peroba. O bom de entrevistado, assim, super consolidado na nossa área, que dispensa maiores apresentações, porque todo mundo conhece, né? Mas, enfim, começando do começo, Peroba, feito o devido agradecimento, a gente queria saber como é que você veio parar no direito, assim, se você já tinha influência de algum membro da sua família ou algum amigo mais próximo, ou, como a gente sempre fala aqui, já escutamos de diversas pessoas, diversos entrevistados que queriam fugir da área de exatas. Enfim, conta um pouco para a gente como é que você veio parar no direito e também no direito tributário. Vamos lá, primeiro, uma alegria estar aqui com vocês. Eu fiquei muito contente com o convite, já tinha acompanhado outras conversas de vocês e fiquei entusiasmado. Então, Thiago, Vinícius, obrigado pelo convite e a maneira como vocês carinhosamente estão me apresentando. Acho que muito, as pessoas me conhecem, acho que muito mais pelo tempo que eu tenho na área. Acho que eu estou no escritório esse ano faz 31 anos de carreira só de Pinheiro Neto. Então, é muito menos pelas coisas que eu fiz e acho que muito mais pelo tempo que eu tenho na área, advogando na área tributária, seja com consultoria ou contencioso, há muitos anos. Então, de fato, isso torna a gente conhecido e cheio de relacionamentos, porque eu sempre efetivamente gostei muito, fui bastante ativo nas minhas atividades, né? Mas vou começar, então, tentando responder um pouco como eu vim parar aqui, e eu acho que talvez vocês vão perceber, isso define bem a minha personalidade e as minhas características. Sinceramente, eu nem saberia explicar direito, porque eu trabalho com direito, especialmente com direito tributário, e eu acho que eu conseguiria me desenvolver bem em qualquer uma das profissões que envolva negócios. Eu gosto de negócios, e eu acho que por conta disso, fui parar no escritório correto, e a minha abordagem, a minha atuação é muito ligada mesmo na vida do cliente. Então, eu tenho essas características bem fortes, então eu sou bem adaptável, sabe? Então, eu acabei trabalhando com direito tributário, mas acho que trabalhei com outros tipos de coisa, mesmo no escritório, me envolvo em vários outros assuntos de outras áreas, eu sempre gostei muito disso. Então, eu acho que foi um pouco por acaso, assim, eu não tinha planos desde criança de virar advogado, muito pelo contrário. Meu pai é médico, ortopedista, e eu tinha uma intenção até o finalzinho de prestar medicina. Eu fiz biomédicas no colégio, até o último mês antes de prestar vestibular, ia prestar medicina. E aí, na última hora, mudei de ideia. Acho que ali no momento final, um pouco influenciado pela minha irmã, que também é advogada, e é um pouquinho mais velha que eu, tinha passado na PUC, já estava fazendo faculdade, estava ela fez um ano na minha frente. E hoje eu tenho um irmão também de 7 anos mais novo, que também é advogado. Então, os 3 irmãos acabaram sendo advogados, acabou virando uma coisa familiar, mas eu acho que foi por acaso, assim, eu acho que foi aquelas decisões de impulso, de jovem. Minha irmã tinha passado em direito, talvez um pouco do que ela me contava na época fazia sentido, mas minha família viveu muito mais com medicina por conta do meu pai. Nossa infância foi muito mais ligada a isso do que a qualquer outra coisa. Pura coincidência, né? É engraçado o ramo que a vida nos dá. Às vezes você toma uma decisão que muda tudo, porque a gente toma essa decisão muito novo, né? Uma decisão muito novo. E curioso
esse seu comentário sobre você acha que se daria bem com qualquer profissão de negócios. Assim, às vezes eu me pego pensando sobre isso e eu vejo que eu penso um pouco assim também. Assim, tem muitos advogados, muitos colegas que passam o dia advogando atrás do computador e gostam assim, só da parte técnica e super respeito, cada um leva sua carreira como prefere, mas eu estou no começo da minha carreira aqui em São Paulo, me mudei, terminei a faculdade, vim para cá e eu preciso rodar, assim, alguns amigos brincam aqui que eu já sou vereador, tanto de gente que eu já conheço aqui em São Paulo, que eu acabei de chegar, porque cara, assim, para mim faz todo sentido o relacionamento, conhecer as pessoas e pensar no negócio do cliente, se preocupar de fato com aquilo. Então, muito legal você falar isso, porque às vezes a gente tem uma visão e não sabe se o profissional mais sênior quais compartilham de uma visão assim ou não. E muito legal esse seu comentário, já muito válido no começo da nossa conversa. Mas, Peroba, entrando na sua trajetória do Piero Neto, que eu acho que é inevitável a gente não falar sobre isso, vai falar sobre isso bastante aqui, eu imagino. Conta um pouco como foi. Você entrou no escritório ainda estagiário, salvo engano, e nunca saiu. O escritório Piero Neto, talvez a grande referência de advocacia. Você vai ler o primeiro dos grandes escritórios daqui de São Paulo, do Brasil, um escritório super conhecido, talvez um dos pioneiros a trazer clientes estrangeiros aqui. Então, conta um pouco como foi a sua trajetória, como foi a mudança do escritório ao longo desses 30 anos. Você chegou a conhecer o Dr. Pinheiro. Fala um pouco da sua trajetória no Pinheiro Neto para a gente, por favor. Vamos lá. Aí tem muita história. Eu vou tentar brevemente contar um pouquinho para vocês. Como eu disse, né? São 31 anos, então vocês imaginam que tem muita coisa para contar. Vou contar brevemente um pouco como tudo isso aconteceu, e aí, se vocês tiverem algum ponto, alguma curiosidade, a gente para um pouquinho e explora um pouco mais. Mas eu entrei no escritório como estagiário, como a grande maioria das pessoas do escritório entra. O escritório tem essa característica até hoje. É muito curioso isso. Para vocês terem uma ideia, a minha área tributária hoje em dia, a área que eu pertenço, ou seja, tem 22 sócios no escritório, nós somos quase 170 pessoas na área tributária. Os 22 sócios começaram como estagiário. Todos, sem exceção. A gente tem alguns sócios no escritório que entraram... A gente nunca teve um sócio lateral, direto. O que a gente tem é algumas situações de advogados que entraram de forma lateral e depois viraram sócios. Nas outras áreas a gente tem alguns, poucos. Na área tributária não tem nenhum. Então, você imagina a cultura do lugar, como é muito forte. A gente se conhece todos lá, todos sócios há muitos anos. A gente, nas discussões e nas brigas, a gente se mata e se beija no dia seguinte, porque, na verdade, é como se fosse uma família. O escritório sempre foi assim. Ele tem essa característica muito, muito forte. Eu na minha vida, para vocês terem uma ideia, estou no escritório, como eu contei, há 31 anos, eu me tornei sócio em 2004, então eu tenho bastante tempo de sócio, contratei muita gente. Eu nunca contratei um advogado formado. Nunca. Na vida. Sempre contratei estagiário. Eu contrato 2, 3 estagiários por ano, assim, e vou formando, e a ideia é a gente se dedicar a essa formação e trabalhar muito de perto com todo mundo e fazer com que isso aconteça. Hoje, evidentemente, vários dos sócios mais novos já tinham trabalhado comigo nessa fase inicial. Então, essa é bem a característica do escritório, foi assim que eu comecei. Nisso, a gente ainda usa muito a filosofia do fundador, tudo isso foi criado pelo fundador, essa ideia de ter um escritório com características empresariais, foi de fato pioneiro. O escritório completou 80 anos ano passado, a gente tem uma história muito grande já, a gente já está na 4ª geração na gestão do escritório. É um dos poucos escritórios que de fato os donos não estão mais, ou a família não tem qualquer envolvimento com o negócio. Hoje em dia o escritório é dos sócios, e ele desde o início foi quem implementou essa característica empresarial. Poucos escritórios tinham essa característica no momento que eu entrei. E essa ideia também de trabalhar com clientes estrangeiros. Tem uma relação muito direta com a vida do próprio fundador, né? Eu trabalhei muito com ele, eu peguei uma fase que ele estava muito ativo no escritório. Para vocês terem uma ideia, no momento que eu entrei, ele revia todas as peças mais importantes de opiniões de todas as áreas do escritório. O escritório já era bem grande. Ele chegava às 4 horas da manhã, eram pilhas e pilhas de pastas. Quando chegava às 8, ele trabalhava 3, 4 horas direto de manhã, ele tinha revisto tudo de todo mundo, de todas as áreas. Legal opinion, só ele assinava pelo escritório, ele revia todas as iniciais,
mais importantes, ele tinha uma atividade muito intensa, sempre trabalhou muito. Mas quando eu falo que está muito ligada ao fundador, é porque foi consequência da vida que ele levou, né? Ele estudou na USP aqui em São Paulo, uma família que tinha um bom padrão, e ele resolveu, na época da guerra, ser repórter da BBC em Londres, e ele se mudou para Londres, fez uma viagem de navio, tem até um livro que ele escreve, um diário sobre como foi a viagem indo para lá, e aí ele teve esse acesso ao mundo internacional no momento em que poucos tinham. Então, quando ele voltou para o Brasil, acho que ele já tinha essa ideia, já advogado formado, já tinha essa ideia de montar um escritório com características empresariais, ele tinha morado fora do país por um bom tempo, já falava bem inglês, e aí sempre trabalhou muito, as coisas foram desenvolvendo desse jeito. Aí o escritório virou realmente um grande escritório, referência para as empresas internacionais. E a gente, até hoje, a nossa base de clientes é majoritariamente de grupos multinacionais e muito menos de empresas nacionais, porque acho que é a origem do lugar, são as características, a gente tem realmente uma presença fora e acho que uma penetração bastante grande. E aí trabalhei esse período todo como estagiário. Eu tinha feito um estágio muito rápido num escritório pequeno, que não durou nem um ano aqui em São Paulo, e logo migrei para o Pinheiro Neto no terceiro ano de faculdade. Fui contratado quando eu estava no quinto ano, aí me tornei, eles fazem uma contratação toda vez no quinto ano, tem algumas fases em que se contrata os advogados os estagiários que se entendem devem ficar. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente contrata 50, 60 por ano, continuando o mesmo sistema, do mesmo jeito, é a mesma metodologia que foi aplicada desde o momento que o escritório foi fundado. E aí comecei a construir minha carreira de advogado nessa fase. Eu confesso que dei muita sorte no início da profissão, porque eu tinha um chefe que tinha acabado de virar sócio do escritório, e ele tinha 3 advogados que cuidavam das coisas, e coincidentemente esses advogados tomaram rumos na vida diferentes. Um saiu, outro foi fazer um curso de mestrado no exterior, e um outro foi trabalhar com outra área dentro do escritório, e com isso ele ficou sem advogados naquele momento inicial, e ele chamou os estagiários, eu era um dele, ele estava no quinto ano, vocês não querem assumir essa carga de trabalho, era um sócio novo, ele falou, toco tudo com vocês. E isso para mim me fez, desde o começo da carreira, acho que criar uma grande maturidade, assim, e ele tinha essa cabeça também bem ligada ao cliente, sabe, com característica empresarial, se envolver no negócio das empresas. Eu acho que um pouco também eu devo a ele, eu acho que o desenvolvimento dessas características. E aí foi fazendo toda a minha carreira. O escritório tem lá aquela divisão de algumas categorias da fase de júnior, algumas categorias da fase de pleno, algumas categorias na fase de sênior. Continua exatamente igual como era naquela época, exatamente igual. E eu, na fase de sênior, aí fui trabalhar num escritório em Nova York, que é um escritório que depois ele acabou se tornando o que é hoje lá o escritório Bryan Cave, um escritório muito grande, e eu trabalhei um ano nesse escritório. Curiosamente, e alguns são mais meus amigos e viveram essa fase comigo, sabem, eu passei uma história de vida importante, porque eu fiquei em Nova York justamente no ano da caída das torres. 6 meses depois, eu estava lá no dia do ataque, do September 11. Então, vocês imaginam, as experiências que eu vivi foram, assim, evidentemente horrorosas sob a perspectiva de toda a catástrofe do que aconteceu, mas coisas que te marcam pro resto da vida, né? Viver uma situação daquela in loco, estando num lugar, trabalhando num escritório americano, vivendo tudo aquilo que todo mundo viveu, foi muito curioso, assim, e acho que deixou marcas na minha vida. Aí depois voltei para o Brasil, aí eu trabalhei mais uns 2 anos como sênior, e aí fui convidado a virar sócio. Quando fui convidado, o Pinheiro, super ativo, participou da minha reunião de definição para me tornar sócio do escritório, coquetel na casa dele. Ou seja, trabalhei bastante nessa época, trabalhei em vários casos com ele, soltava artigos de alerta do escritório com ele, e vivi bastante, assim, não era uma vida simples. Ele era uma pessoa que cobrava muito, mas ter vivido essas experiências com ele e entender bem a filosofia que ele tinha para o escritório é legal, porque a gente consegue transmitir para as gerações mais novas. Talvez a minha turma no escritório, as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, talvez seja a última turma que realmente viveu intensamente com eles e consegue ainda manter essa cultura bastante forte. É isso que a gente tenta transmitir lá. Então, mais ou menos, a carreira, acho que foi isso. Assim, eu entrei no escritório em 92 e eu me tornei sócio em 2004. Esse foi o meu tempo de associado, e aí desde 2004, a partir de 2005, eu já atuei como sócio até hoje. Bacana demais, Peroba. É muito curioso mesmo essa questão de você estar lá em Nova York, na atentado das Torres Gêmeas, né? E
pelo menos assim, eu imagino que você passou, porque acho que o primeiro pensamento que veio à sua mente foi de que certamente tinha um escritório de advocacia nas torres, né? Então, imagino um momento complicado, mas Não, isso só amadurece a gente, né? Vinícius, você imagina, eu tinha vários amigos trabalhando em vários lugares, pessoas que estavam no prédio, no meu próprio escritório, muitas das pessoas que estavam lá perderam amigos próximos, parentes, então era um clima que você não podia imaginar, né? Era uma coisa. E nós brasileiros, a gente se juntou muito, a comunidade brasileira que trabalha em escritórios americanos é muito grande. E a gente se juntava muito, conversava muito. Eu lembro que eu estava 2, 3 dias depois almoçando num escritório brasileiro que toda essa galera se reunia. E aí chegou o Jornal Nacional, tem entrevista para o Jornal Nacional na época. Então, era muito curioso. Tudo que a gente vivia era totalmente fora da realidade, era uma coisa muito diferente. Foi muito marcante, assim, para minha vida. Eu já casado, para mim, para minha esposa, foi muito marcante. Sim. E tratando principalmente dessa questão de dificuldade, né? Se você pudesse destacar, assim, falar de coisa boa é ótimo, né? Mas talvez a gente sempre cresça mais nas dificuldades, né? Nos desafios. E se você pudesse, assim, destacar alguns pontos, alguns momentos de dificuldade nesse seu longo percurso de Pinheiro Neto, a gente ficaria muito feliz, porque eu acho que o jovem acaba querendo escutar isso também, né? Para, de certa forma, não se comparar, mas se identificar, assim. As pessoas olham o Peroba, né, sócio há tanto tempo do Pinheiro Neto, e talvez com relatos seus aqui de eventuais dificuldades que você tenha passado, de certa forma aproxime, e quem sabe o jovem possa um dia chegar lá também. Esse é o melhor debate, acho que é falar sobre essas coisas, as coisas que trouxeram dificuldades na sua carreira, os obstáculos que você teve que vencer. Acho que daí que vem realmente o segredo do negócio. Você tem toda a razão. E é sobre isso que eu converso bastante com as pessoas que trabalham comigo, principalmente com as pessoas mais novas que estão começando a carreira e que querem saber sobre essas coisas. É muito curioso, porque muita gente hoje em dia fala bastante das novas gerações, das pessoas que estão começando agora, das dificuldades de trabalhar com os mais jovens, das características que eles têm. Sinceramente, eu não tenho o menor problema com a geração mais jovem. Assim, eu adoro trabalhar hoje em dia com a turma que eu trabalho no escritório, eu tenho um envolvimento muito grande com eles, a gente fala sobre essas coisas abertamente. Eu acho que é o melhor jeito da gente avançar e desenvolver características dos profissionais. Talvez isso já seja uma característica da minha personalidade, por isso que eu tenho essa facilidade. Eu consigo imaginar pessoas com outros tipos de características que possam não ter tanta facilidade com as novas gerações, mas eu tenho, e assim, para mim é muito simples. Quando todo mundo fala, não, as pessoas são imediatistas, elas têm isso, eu sinceramente discordo. Eu acho que, às vezes, o que não tem é uma boa conversa, é um bom diálogo, é uma conversa franca. E quando isso não acontece, as dúvidas começam a surgir, as pessoas começam a não acreditar, sabe, no sistema, e aí elas falam, bom, eu não vou ficar aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha carreira, eu não vou perder tempo. Então, o que eu sempre busquei na minha carreira do escritório desde o início era entender realmente as características do lugar onde eu trabalhava para me adaptar. Aquilo que eu falei, como eu gostava do lugar desde o início, o lugar era uma referência, né? Era o grande escritório do Brasil, sem dúvida nenhuma, e quando eu entrei, para mim, foi um sonho, assim. Quando eu consegui entrar no escritório, o dia que eu recebi a ligação, eu me lembro como se fosse hoje. A gente diz no escritório que tem alguns momentos, como todos nós fazemos a mesma carreira lá, todo mundo entra como estagiário, todo mundo fala que o dia que você recebe a ligação para começar o estágio, a contratação no 5º ano e o dia que você vira sócio, são 3 dias que você nunca vai esquecer pelo resto da sua vida. São os 3 dias mais marcantes que a gente tem. Isso acontece na carreira de todos de maneira exatamente igual lá, então a gente conversa muito sobre isso. Mas quando eu entrei e vi a possibilidade de carreira, e o escritório tem uma carreira muito estruturada, até hoje, talvez eu acho que é o escritório que tem a carreira mais estruturada, justamente porque ele confia 100% nas pessoas de dentro do escritório e olha pouco para fora para atrair. É a característica do lugar. Hoje em dia a gente tem uma flexibilidade um pouquinho maior, mas no que o escritório acredita. Então, eu sempre enxerguei a carreira como uma possibilidade real. E aí eu falei, pô, se é esse lugar, com essas características, e eu tenho alguma chance de virar sócio, eu vou me dedicar. E aí, o que eu acho que faz a diferença, na minha visão, é, em primeiro lugar, essa capacidade de adaptação, é você saber que as coisas vão tomando caminhos muito diferentes durante a sua vida, e se você tiver só um jeito de fazer as coisas, a chance de dar errado é muito grande. Eu acho que o profissional que se adapta com facilidade, adapta a chefe, a cliente, a tipo de redação, a tipo de conversa, a fazer relacionamento. Quem tem essa capacidade de adaptação e essa capacidade de, acho que de interrelacionamento, acho que tem hoje em dia, leva muita vantagem.
E o segundo ponto que eu costumo bater nessa tecla, não tem muito jeito, essa conversa mais difícil, mais dura que eu tenho com todo mundo, é consistência. Esse é um trabalho de longo prazo. Ninguém vira um profissional de destaque na nossa área em 6 meses. Isso não existe. São coisas que você tem que construir dia a dia com muita consistência. Então, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de trabalhar com profissionais que oscilam muito. Sabe, o pessoal tem uma boa semana, a semana seguinte é mais ou menos, aí ele faz uma ótima, aí uma horrorosa. Esse tipo de profissional, ele não decola, ele não se desenvolve. A gente precisa, nós tratamos de coisas complicadas, profundas, difíceis, com clientes que são exigentes. Se você não tiver consistência na coisa que você faz, eu acho que as coisas não funcionam. Não é a pessoa certa para esse tipo de atividade. Então eu costumo exigir, e isso eu digo de cara, assim, quando a pessoa trabalha comigo, eu falo, eu vou exigir consistência. Consistência no horário, consistência na concentração do trabalho, consistência no tipo de trabalho que você me entrega. As coisas têm que ir evoluindo, pode ir evoluindo devagarzinho, mas ela tem que ir evoluindo. Esse negócio que o cara dá 2 passos para frente, 3 para trás, nesse tipo de carreira ele não funciona, simplesmente não funciona. Então eu me dedicaria muito, assim, falando para as novas gerações, em primeiro lugar, a entender se você está num lugar que combina com você. Eu, desde o início, enxergava o lugar como um lugar onde eu queria efetivamente fazer carreira. Eu via ali uma possibilidade de fazer alguma coisa a longo prazo. E a segunda coisa, eu sabia que a minha chance era muito maior em relação às pessoas que estavam concorrendo comigo, ou estavam tentando traçar aquela meta, se eu fosse mais consistente que eles. E eu acho que foi um pouco disso. Teve muita dedicação, sem dúvida nenhuma. Esses dias eu estava lendo, acho que no Brasil Journal, sobre a mudança no escritório, recente agora, na mudança do CEO do escritório, Do sócio gestor. sócio gestor do escritório, e o Geraldo está entrando, né? O Bertoldi está saindo. Está entrando o Fernando Meira e está saindo o Alexandre Bertoldi. O Alexandre Bertoldi está virando o chairman do escritório. Ele vai ser o presidente do comitê diretivo, que é o comitê que eu faço parte, que é eleito a cada 3 anos. E o Fernando Meira vai ser já é, né? Desde o começo do ano, o sócio gestor sozinho. Eles ficaram por 2 anos juntos e agora ele já está sozinho. Eu acho, não sei se foi o Fernando que falou essa frase, talvez tenha sido o Bertoldi, não sei, mas era algo como o Piero Neto faz sempre uma evolução, mas nunca uma revolução. E é algo que parece realmente ser a característica do escritório, né? O escritório quer melhorar sempre, mas sem mudanças abruptas, assim, como você disse, por exemplo, a gente tem uma abertura talvez um pouco maior para trazer contratações laterais, acho que do que antes, eu imagino que vocês têm, o mercado pede, e é uma evolução que vocês viram que é importante, tem gente bacana lateralmente para trazer, mas sem perder a característica inerente à formação da firma, que é algo parece ser muito de vocês, de formar o profissional em casa. Outros escritórios grandes também têm essa característica, é verdade, mas essa marca é tão forte, talvez tenha começado no Pinheiro Neto e seja uma característica que nas rodas de conversa sobre o escritório sempre são levadas em consideração, como algo que o escritório valoriza muito, quem vem lá de trás, o estagiário, inclusive amigos que pensam em fazer movimentação para o escritório, pô, será que eu vou ter chance? Porque todo mundo, muita gente que é sócio foi estagiário, então se eu estou chegando como júnior, e aí eu já vi muitas opiniões diversas sobre isso, mas muitos amigos falando que, não, agora o escritório dá mais essa oportunidade, então assim, já é algo que não dá para chegar, é difícil, mas já tem uma evolução, talvez não uma revolução, mas uma evolução, quando a gente vê no mercado as conversas sobre o Piero Neto. Então, bem legal esse seu... Thiago, você sabe, é engraçado, a gente costuma usar uma expressão lá no escritório, tá na boca de todo mundo, que a gente se compara a um navio, assim, o escritório gosta de se chamar e se denominar um navio escola, justamente porque a gente investe bastante nessa história da formação das pessoas. E em oposição a uma lancha, a gente fala, nós não somos uma lancha, a gente não faz movimentos rápidos e abruptos. O escritório está sempre aberto para novas ideias e inovação. Você não imagina o que é
a Assembleia de Sócio nossa é uma Assembleia muito aberta, as pessoas realmente se manifestam, falam, a gente tem lá uma votação por cabeça, né? Cada sócio tem um voto, a nossa votação não é por capital. Então, independente da pessoa ter uma cota como sócio, se um recém-entrante e um sócio mais experiente, todo mundo tem a mesma voz e o mesmo voto. Então, a gente tem um lugar muito flexível, muito aberto, a gente gosta de fazer inovação, mas o escritório tem muito cuidado para mexer no modelo. Então, a gente não faz coisa de cavalo de pau. Então porque o mercado está fazendo isso agora, então vamos fazer. Sabe? Esse tipo de conversa não funciona. A gente precisa ter convicção de que as mudanças têm que ser feitas. Aos poucos, o transatlântico vai fazendo mexidinhas, assim, um pouquinho para o lado, para o outro, e aí o transatlântico é forte. Ele acerta o lado que ele vai, a força é muito grande. A gente confia muito, assim, no modelo do escritório. Por isso que a gente, hoje em dia, sim, tem flexibilidade em algumas situações, algumas áreas, e a gente enxerga uma série de talentos fora, e o escritório achou que deveria também acionar esse botão, mas sempre com muito cuidado, sabe, para também não destruir o valor interno, porque toda vez que você traz alguém de fora, você gera descontentes internamente, todo mundo que acreditou nesse modelo fala, poxa, mas você vendeu tudo isso para mim, agora você está adotando uma coisa muito diferente. Então, eu acho que é isso, o segredo do escritório é confiar muito no seu modelo, no seu jeito, no que nos trouxe até aqui, mas, de fato, sem perder acho que a capacidade de olhar o que está acontecendo no mercado e fazer algumas inovações de tempo em tempo. Muito interessante. E muito interessante também você falou da votação por cabeça e não por cota, né? Nessa mesma matéria do Brasil Journal que eu li, fala que o capital do Bertolli, por exemplo, eles citam na matéria que de 1,1% é um partnership, isso é uma coisa absurda, né? Como a pulverização das cotas do escritório, assim, é uma pulverização que dá inveja a grandes empresas com políticas de governança seríssima, assim, é algo realmente eu não sabia que era tão pulverizado como depois de saber que o sócio que tem mais cotas tem 1,1%. A gente isso vinha sempre da cabeça do próprio Pinheiro, ele sempre fez questão sempre de valorizar muito mais a instituição do que as pessoas individualmente. Então, essa democratização aconteceu com ele vivo, mesmo em relação às cotas dele, ele, no momento final de vida, ele distribuiu por boa parte da sociedade, ele nunca se preocupou com o capital que ele tinha, com o rendimento que ele podia dar, ele estava mais preocupado realmente em fazer que a instituição se perpetuasse, e depois a gente aprovou algumas regras adicionais, por exemplo, se em algum momento falta cota para fazer uma nova geração de sócios, tem uma rodada de resgate das cotas daqueles que são mais velhos, já usufruíram mais daquilo, e a gente revende isso para os mais novos. Eu mesmo já tive muito capital do que eu tenho hoje. Eu já tive que fazer algumas rodadas de venda para que mais novos pudessem ter acesso à cota. Esse aspecto do escritório é uma das coisas mais legais. É um dos lugares mais democráticos que eu conheço, assim, em termos de formatação de modelo como escritório. E não estou falando nem só no Brasil, no Brasil e no exterior. A gente tem um modelo que é realmente... Eu me lembro, a partir do primeiro dia que você vira sócio, você se sente à vontade para discutir, participar, e é muito comum que a gente tenha, às vezes, discordâncias, desavenças nas nossas reuniões entre sócios bem novos e sócios mais antigos, muito experientes, líderes das suas áreas no mercado, e a gente faz com muita naturalidade isso. Legal. Passando para uma próxima pergunta, Peralba, mas ainda em linha com a sua carreira, você teve uma trajetória longa num local só, como a gente está dizendo aqui. Então, eu imagino que você deve ter construído um relacionamento muito duradouro com os clientes. O Pinheiro Neto, eu imagino que preze por essa relação perene, de longo prazo. Vários dos seus clientes, eu imagino que você conheceu no escritório, deve ter trazido vários outros também, mas, assim, vários clientes porque como o Pinheiro Neto escritório funciona, eu imagino que clientes chegam de outras áreas, você angaria esses clientes com uma boa prestação de serviço também na sua área e viram clientes do escritório. Fala um pouco como foi para você esse relacionamento duradouro, como você conseguiu criar bons relacionamentos com os clientes, o que é que não pode acontecer, o que é uma coisa que é o comportamento de quem vai perder o cliente e não pode atrasar o e-mail, não pode dizer que vai fazer no dia e fazer no outro. O que é que você acha que o cliente quer? Fala um pouco sobre isso. Você que está no escritório desse perfil empresarial e é um assunto muitas vezes tabu, mas a gente tem que falar sobre a parte comercial também para o pessoal mais jovem aprender, ouvir, se preocupar com isso. A questão técnica, claro, é muito importante, mas
a questão comercial é algo que a gente precisa estudar, precisa aprender e ouvir com quem já está aí na área e se preocupando com isso há um tempo. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Para você ter uma ideia, o escritório agora ele tem cursos de formação para os novos sócios. Não é nem para os mais novos, é quando a pessoa se torna sócio do escritório, sócios mais antigos, a gente tem alguns módulos e a gente discute isso. Essa semana eu participei de um debate com os novos sócios exatamente sobre esse assunto, sobre atendimento a cliente, e são pessoas que estão no escritório já há muitos anos, pessoas que estão se tornando sócios, ela tem pelo menos 13, 14, 15 anos, às vezes até um pouquinho mais, então são pessoas já bem experientes, mas a gente tem feito até com eles uma boa conversa sobre relacionamento com o cliente, manutenção de cliente, atração de clientes, como lidar com essas coisas todas. Então eu fiz esse debate essa semana com os novos sócios aqui do escritório, e então tá bem na ponta da língua, assim, as questões mais importantes que eu dou bastante valor. Mas você tem razão, no início da carreira, o trabalho ele entra de maneira transversal no escritório, as outras áreas te procuram. Para várias coisas, né? Procura, na verdade, seu chefe te delega trabalho, e é assim que você começa a participar dos casos. Eu percebo que muita gente nova fica muito preocupada em atrair clientes, assim, ninguém vai atrair cliente num escritório como o Pinheiro Neto desde cedo, isso não existe, não é assim que funciona, a não ser que seja alguém que participe de um grupo familiar, que tem empresas na família, e que isso pode, de alguma maneira, chegar ao escritório. Fora isso, não é hora de você sair por aí arrumando cliente. Não, essas coisas não vão acontecer desse jeito, especialmente para o tipo de cliente que o escritório quer. Então, o que a gente tenta nesse momento inicial é realmente fazer as pessoas aprenderem a trabalhar com o cliente. E essas questões que você mencionou sobre atendimento são fundamentais. Advogado externo que não tem a cabeça do advogado interno, ele tem um problemão. Tanto que eu gosto de aproveitar várias situações que a gente tem no escritório, por exemplo, de mandar meus associados em secondment para várias das empresas dos clientes que eu atendo. Toda vez que tem uma oportunidade dessa, eu coloco gente, todo ano eu consigo colocar 1, 2, 3 em cliente, os próprios clientes pedem, às vezes essas conversas surgem de ideias que a gente tem em comum, justamente para dar essa experiência para os nossos advogados. É como a gente fica lá a vida inteira, a maioria dos nossos profissionais, às vezes quase que tem uma experiência única de vida. Eu consegui viver dentro de uma empresa e entender quais são as dores de um advogado interno, eu acho que são fundamentais. Por que são fundamentais? Porque toda vez que você faz um trabalho, evidentemente tem o lado técnico, e por isso que eu gosto de perder hoje em dia pouco tempo com o lado técnico, porque, na minha opinião, isso virou premissa da profissão. Se você der mais destaque para o lado técnico, você tem que cuidar, você tem que se desenvolver, eu acho que você tem que hoje em dia fazer um mestrado, tem que se aprofundar nas questões, mas para um advogado de um escritório com as características como o nosso, isso é premissa. Você vai ter que ter um nível técnico alto, não tem dúvida, você não consegue trabalhar, mas o que eu acho que é o diferencial é você ter cabeça de cliente. É você que se colocar na cadeira da pessoa que te pediu o trabalho e entender como você gostaria de receber, em que prazo, com quais características, com que condições. É aquilo que você falou, se você se comprometer com o cliente a entregar uma determinada opinião e você entrega no dia seguinte, você tem um problemaço, era melhor não ter mandado, porque o sujeito claramente já perdeu o prazo que ele tinha internamente com o chefe dele também. Todo mundo aí numa companhia tem alguém que está acima dele que pediu aquele trabalho. Então ele tinha se comprometido também, ele já não conseguiu entregar. Eu costumo dizer no escritório, às vezes eu peço uma opinião por um determinado dia, a pessoa me manda 11 horas da noite. Você imagina como eu fico, porque falou 11 horas da noite, evidentemente não tem ninguém, você acha que você cumpriu o seu prazo, mas o cliente já está revoltado com você, se ele quiser usar um outro escritório amanhã, eu não vou achar ruim, eu acho totalmente natural, eu talvez faria o mesmo. A gente fica diferenciando a nossa atividade, porque tem toda uma áurea, né, da profissão jurídica, etc e tal, mas o atendimento a cliente não se diferencia de qualquer outro atendimento a cliente de qualquer outra atividade. É quando você vai num restaurante, é quando você vai num hotel, quando você faz uma viagem, quando você pega seu avião, você tem que pensar em tudo aquilo que te deixa feliz e tudo aquilo que te causa algum tipo de incômodo. Nossa profissão é igual. Se você não se colocar no lugar daquele que está te pedindo o trabalho e entender quais são as necessidades dele, vai dar errado e vai procurar outro. Então a gente procura desenvolver isso desde cedo no escritório, a nossa preocupação é realmente com casos ou situações do relacionamento de longa duração. A gente costuma dizer que o escritório não é só de caso, sabe? A gente se diferencia nesse aspecto das boutiques, né? As boutiques, muitas vezes, elas pegam um caso super especial, etc e tal. A gente faz questão de dizer para os nossos clientes que esse não é o nosso tipo de relação. Então, a gente gosta de relações de longo prazo, de discutir honorários sempre numa relação duradoura, e a gente vai se acertando conforme a necessidade, e tem flexibilidade para uma série de situações. Então, nunca a gente vai viver com um cliente nosso dizendo, a nossa proposta é essa, pega desse, não quer, vai trabalhar com outro escritório. Esse tipo de debate a gente não tem, a gente gosta de relações realmente de muito longo prazo. Eu até hoje, atendo clientes no escritório de relações de 20 anos, 25 anos,
muitas vezes com os mesmos profissionais que eu comecei, em algumas situações os profissionais evidentemente a gente já teve alguma alteração, mas são mais ou menos os mesmos clientes. Talvez eu tive uma mudança relevante na minha carreira, que depois vocês podem querer explorar. Talvez nos últimos 10, 12 anos da minha carreira já como sócio, eu comecei a me dedicar muito às questões da economia digital. E aí eu tive um pouco uma mudança na minha clientela, porque eu passei a atender um pouquinho menos empresas da economia tradicional, que agora, na verdade, estão voltando, porque todas elas estão se digitalizando e muitas dessas empresas conversam comigo. Na pandemia, o que eu estruturei de plataforma de e-commerce para empresas da economia tradicional foi muito legal, porque eu retomei atividades com vários clientes mais antigos, mas realmente nos últimos 10, 12 anos, assim, eu me dediquei muito ao setor da economia digital. Eu viajei muito para o Vale do Silício, a gente montou um escritório lá, eu vou para lá pelo menos 2, 3 vezes por ano, todo ano, e aí é um lado novo, assim, dos meus 10, 12 últimos anos de carreira, assim. Mas é isso, o escritório, ele pensa em relações de longo prazo, então todo mundo que pensa no caso específico e não pensa na relação, e nos coloca na posição do cliente, tem um problema sério de carreira. É construção de relacionamento todos os dias. Esse tipo de atração de cliente, de um cara que tem um caso muito grande, que isso acontece muito mais tarde na carreira. Quando você é sênior ali no final da sua carreira como associado, ou como sócio depois de alguns anos, aí casos assim, clientes assim começam a aparecer. Um cara que vem procurando o seu nome por já ter visto as coisas que você realizou. Antes disso é criação de relacionamento, e é um tijolinho em cima do outro, e quanto melhor você faz, e por mais tempo você fizer, e com a consistência que eu mencionei lá no início dessa conversa, é isso que depois de um certo tempo, você tem uma base grande de relacionamentos que vai te trazendo o trabalho, porque são pessoas que já conheceram como você se porta e realiza suas atividades. Bacana demais, Peroba. E já até invertendo um pouquinho aqui o nosso roteiro básico, preliminar, já que você falou que sua carreira deu uma virada assim nos últimos 10, 12 anos, conta um pouco dessa sua atividade, né, voltada mais à economia digital, e talvez você já tenha antecipado a resposta, mas assim, você acha que esse é o futuro do Tex ou eventualmente há uma... eu tive um professor na FGV que ele falava que, assim como a moda, o direito é cíclico, né? Que as coisas vêm e vão, e eu me recordo de que quase ninguém na turma concordou com isso, porque tem certos avanços que não tem como retrocederem. Então, conta um pouco para a gente, assim, dessa sua virada há 10, 12 anos atrás, e se esse, de fato, na sua opinião, é o futuro do Tex. Vamos lá, na verdade eu deveria ter, antes de responder essa, eu deveria ter mencionado mais um dado, que acho que talvez foram os 2 principais momentos da minha carreira. Eu tive 2, podemos chamar de virada, ou momentos importantes que fez com que a minha vida como sócio se desenvolvesse bem no escritório. O primeiro deles foi logo no início de sociedade, eu tinha acabado de virar sócio, a gente estava no segundo mandato do presidente Lula, e a gente teve um debate de reforma tributária também muito intenso, muito intenso. O secretário de reforma naquela época era o mesmo Ben Arapi, que agora foi nomeado como secretário de reforma, e o deputado que era relator do texto no Congresso, era a PEC 233, era um deputado de Goiás chamado Sandro Mabel. E o Sandro Mabel me convidou para assessorá-lo, e eu fiquei praticamente 1 ano e meio em Brasília. Eu ia assim, você imagina, minha mulher, ela tem grande parte do sucesso que eu tenho na carreira, porque ela tocou a casa por 1 ano e meio, porque eu vivi muito tempo fora mesmo. Eu ia toda segunda noite, voltava toda sexta, ficava em Brasília com ele, junto com a equipe da reforma. Ele levou todo mundo das secretarias de Fazenda do Centro-Oeste, e ele levou alguns poucos advogados para, de alguma maneira, representar ali no debate do setor privado. Os advogados foram quase todos deixando de participar, porque o negócio foi muito longo e não era fácil ficar em Brasília daquele jeito, e eu fui ficando, e eu fiquei com ele até o fim. Então eu trabalhei um ano e meio com ele lá no time da reforma tributária. Se a gente pegar a PEC 233, meu nome é mencionado, eu que modelei praticamente o IVA daquela reforma, fui ao CDE em Paris 2 vezes negociar o modelo do IVA, junto com o Sandro Mabel. Foi uma fase muito legal da minha vida. Esse foi um momento de muita exposição, porque você imagina, a gente está vendo agora o que é discutir reforma tributária, e aquilo fez com que eu tivesse bastante exposição com todas as indústrias, e todo mundo queria conversar comigo sobre qual era a modelagem do IVA, porque o próprio deputado relator indicava que eu era a pessoa técnica que estava desenvolvendo aquilo. Fazia muito congresso, participava de palestra quase que diariamente. Assim, foi um momento muito intenso da minha vida. Eu tocava o escritório naquele momento como sócio recém-feito, e tinha todas essas atividades para serem desenvolvidas. Para você ter uma ideia, o deputado Sandro Mabel voltava do Congresso Nacional, ele alugou uma sala, que era o QG, o Quartel-General do Povo da Reforma,
ele alugou uma sala num hotel e ele chegava do congresso às 10 da noite, as reuniões começavam às 10 da noite. A gente finalizava às 3, 4, 5 horas da manhã, ele não dorme. O deputado Samuel, hoje em dia, ele não é mais deputado, né? Ele foi deputado por, acho que 5 ou 6 legislaturas, e agora ele é presidente da Federação das Indústrias lá de Goiás, e ele dorme muito pouco, ele trabalha muito mesmo. Então, o time tinha que seguir um pouco o ritmo dele, o horário que ele conseguia voltar. A gente trabalhava normalmente das 10 da noite até 4, 5, teve dia que a gente amanheceu trabalhando assim, e isso foi muito intenso por um período muito grande. Então isso foi muito importante na minha carreira, e é uma das razões pelas quais eu tenho uma conexão até hoje muito forte com a reforma tributária, porque eu trabalhei muito, eu tive acesso a muitos estudos da OCDE, a gente convidou uma delegação da OCDE para vir no Brasil, naquela época discutir o assunto, então a partir disso eu comecei a falar com muita gente. Depois, quando o CICIF foi criado aqui em São Paulo, eu já tinha um relacionamento muito forte com os membros do CICIF, comecei a participar também, eles me chamavam para muitas discussões. Primeiro pelo próprio professor Eurico Dessanti, porque o Eurico, na época que eu participei da reforma, ele era a pessoa que mais questionava a reforma nos jornais, ele publicava vários editoriais questionando uma série de aspectos. Teve um dia que o Sandro Mabel falou: Peroba, você que é envolvido no mundo acadêmico, você não conhece esse professor de GB lá em São Paulo, ele só fala mal da nossa reforma, não é possível, ele não está entendendo as coisas, eu não poderia ter uma chance de sentar com ele e explicar. E eu conhecia o Eurico muito pouco, eu não tinha nenhuma relação pessoal com ele, e aí eu, através de uma pessoa que conhece tanto o Eurico quanto a mim, eles conseguiram organizar um encontro, eu fui conversar com ele e virei um grande amigo do professor Eurico, então eu acompanho de perto todas as atividades dele no NEF, eu coordeno o Comitê de Economia Digital do NEF, que é a plataforma dele lá na GV, e falo de reforma hoje em dia diariamente. Eu estou também no comitê dele de IVA, hoje em dia quem coordena é a Melina, né, que participou ativamente lá no Senado da proposta. Então, vocês podem ver que eu publico muita coisa no LinkedIn sobre reforma tributária, dou muitas palestras sobre isso. Eu fui chamado na Semana da Economia Digital agora para fazer o depoimento lá no Congresso, eles me chamaram. Eu adoro falar de reforma tributária, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas eu, de fato, nos últimos 12 anos, tinha tido todo esse envolvimento com reforma, mas eu tinha também toda a minha atuação no escritório, especialmente no início, assim, da minha carreira como sócio, com empresas de telecom, com uma em específico que é muito grande, eu tinha bastante envolvimento com isso, e tecnologia no Brasil, ele chegou por meio das empresas de telecomunicações. Tudo que a gente entende de precedente que foi estipulado no Poder Judiciário desse período era por meio do que as empresas de telecom estavam fazendo, algumas delas tinham, inclusive, empresas de provimento de acesso à internet naquela época, e todo esse debate foi realizado. Então, quando a gente teve o primeiro precedente lá, que foi estabelecido no STJ sobre tributação de provimento de acesso à internet, série ICMS, ISS, depois o assunto foi para o Supremo, eu atuei nessas causas fortemente, já eu era sócio recém-feito no escritório, mas tive uma atuação muito forte. E todo mundo acabou realmente marcando a minha atuação, o sucesso que foi o caso, acabou prevalecendo, né, no Poder Judiciário a posição dos contribuintes, uma votação no STJ de 5-4, depois o Supremo não reconhecia a repercussão geral desses casos e as decisões foram sendo todas favoráveis. Aí eu comecei a trabalhar realmente para várias empresas, todo mundo que aqui naquele começo estava lidando com a economia digital, de alguma maneira começou a trabalhar comigo, e aí eu percebi que era um movimento muito maior que aquilo. E a gente teve uma ideia no escritório, isso há mais de 10 anos, eu e alguns outros sócios de algumas outras áreas, a área de propriedade intelectual, a área empresarial, que já tinha essa conexão com esse mundo da economia digital, de começar a viajar para o Vale do Silício algumas vezes por ano, visitar os escritórios que já atendiam mais as empresas que estavam surgindo ali. Um desses profissionais, que é um sócio meu, tinha feito Stanford, tinha feito mestrado em Stanford, e a gente aí começou a ir com muita frequência, e eu comecei a visitar todas as empresas e ter um relacionamento muito grande. Então, grande parte das multinacionais que veio para o Brasil, das grandes empresas, eu acabei participando da estruturação delas aqui. Eu faço hoje em dia um trabalho bastante grande de estruturação de empresas da economia digital no Brasil, e todo esse contencioso, você pode pegar a maioria dos precedentes que foram definidos no Brasil nos últimos anos, eu tive alguma participação, ou era o representante do autor do caso, ou entrei como amicus curiae, então isso foi muito legal, assim, a motivação que eu tenho aqui da minha carreira hoje tem uma relação com isso, porque você mexe com coisas que são muito legais, os assuntos são palpitantes, a gente está construindo todo esse cenário, então eu acho que depois de 30 anos de escritório eu tenho a mesma energia, e talvez vocês podem perceber a mesma vibração, um pouco por lidar com uma coisa que realmente é legal, meu dia a dia é muito legal, os assuntos que eu mexo são curiosos, e eu tenho certeza que o meu time também sente assim no escritório. Só uma questão um pouco mais
bem-humorada, acho que Peroba. uma vida feliz, Recentemente a gente profissionalmente feliz, entrevistou acho que vai por aí. o Rodrigo, que é diretor na Legal. 99, né? Opa, conheço bem. Bianca, Ele- a gente agradece Eu muito. brincava Eu com acho ele dizendo que um amigo meu, que é aficionado em tecnologia, disse que o indicador para você avaliar se a pessoa é avançada tecnologicamente ou não é a quantidade de Alexas que ela possui em casa. Então, assim, você tem muitas Alexas em casa ou é só o advogado Peroba que é ligado à tecnologia? Olha, essa pergunta é ótima, porque eu vivo isso no dia a dia da minha atividade, inclusive com os meus clientes. Eu não sou uma pessoa tão tecnológica. Eu tenho Alexa em casa, mas eu não sou tão tecnológico assim. Certamente os meus filhos são muito mais do que eu, e eu tenho amigos meus da minha geração que são muito mais do que eu. Eu gosto do assunto, me preocupo em entender. Eu sempre me aprofundo. Uma das coisas que eu mais faço, vocês podem imaginar, é examinar tipos de serviços e produtos para fazer uma classificação se eles vão realizar algum tipo, né, de tributação aqui no Brasil. Essa é a coisa que eu mais faço no meu dia a dia. Mas eu não sou um usuário contumaz, nem de redes sociais, hein? Eu não uso redes sociais de alguns dos meus clientes. A gente, hoje em dia, evidentemente, a relação é tão longa que virou uma brincadeira, mas no começo nem eles gostavam muito disso. Eu gosto de postar as coisas profissionais no LinkedIn, porque eu acho que é importante que eu conte algumas coisas que eu estou fazendo. Eu sempre trabalhei muito com comunicação e falo bastante sobre isso aqui no escritório. Quando a pessoa fala, não vou fazer marketing. Eu falo, gente, não é marketing, mas se você não contar o que você está fazendo, os outros não vão saber. Então, eu bato muito forte dentro do escritório e para fora do escritório. Eu só gosto de contar sobre coisas que eu faço e falo. Vocês podem ver a minha linha editorial no LinkedIn. Eu falo sobre tributação de economia digital e falo sobre reforma tributária. Dificilmente eu falo sobre um terceiro assunto. Eu gosto de falar sobre o que eu entendo, entendeu? E eu acho que as pessoas devem saber o que eu estou fazendo. Mas eu não sou desesperado por tecnologia, não sou. Já fiz uns cursos, já tentei entender um pouco mais disso, eu leio muito livro. Uma coisa que eu faço é o seguinte, eu leio muito livro escrito por engenheiro ou economista sobre economia digital, especialmente livros estrangeiros. Por exemplo, tem que falar sobre inteligência artificial. Ao invés de ficar lendo alguma coisa que sai aqui no Brasil, eu vou atrás, sabe, das pessoas pioneiras dos Estados Unidos que estão falando sobre isso, geralmente economistas, engenheiros, e tento ler. E aí os livros são um pouco mais técnicos, mas não é por isso que eu saio, sabe, experimentando todos os produtos, serviços, e sou um grande usuário. Não. Talvez tenha outros que sejam. Ou no livro de papel, Peroba? Muito mais em papel, muito mais em papel. Eu leio livro digital também, mas eu leio muito mais em papel. Eu acho mais fácil. Então, sempre que eu tô isso. Às vezes eu leio é uma coisa louca, assim, porque e é exclusivamente para livro. Porque para qualquer outra coisa, eu só uso o celular. Eu costumo dizer lá no escritório, inclusive, nem sei para que eu tenho computador. Porque minha vida, assim, 90% dela no celular. Inclusive, estou fazendo aqui o podcast com vocês pelo celular. E até meus amigos questionam como é que eu fico 24 horas nos grupos do WhatsApp dos meus amigos. Eu falo, gente, é porque eu tô lá o dia inteiro para fazer tudo que eu sei fazer. Hoje em dia eu falo com os clientes no WhatsApp o dia inteiro, eu escrevo meus textos no próprio celular, sabe? Eu sou um cara... meu celular está na minha mão 24 horas, evidentemente eu tenho várias reclamações aqui em casa. Mas eu não sou uma pessoa desesperada por tecnologia. Mas eu leio tudo no celular, menos... que é menos, porque eu leio alguns também, mas menos livro. Esses livros que essa leitura paralela, normalmente eu busco livros físicos. É mais fácil para viajar, eu gosto de colocar na mochila, sei lá, eu tenho talvez seja também porque historicamente a gente se acostumou a isso, e é bastante engraçado, porque eu participei, por exemplo, de um dos julgamentos mais importantes que a gente teve sobre economia digital nos últimos tempos, que é aquela questão da súmula vinculante no Supremo, que deu imunidade, inclusive, aos leitores digitais. E eu fui o advogado daquele caso. E a gente ingressou por meio de um amicus curiae para fazer o pedido de súmula digital, e eu construí toda a linha de raciocínio. Depois vocês podem olhar no acordo por que a gente deveria migrar para estender a imunidade não só para os livros físicos, mas para qualquer mídia digital, inclusive para os leitores de livros digitais. E eu participei disso ativamente, eu cheguei a pedir vários laudos técnicos, eu me envolvi com tecnologia bastante para fazer todo o raciocínio que a gente faz lá, mas eu não sou, por exemplo, um consumidor voraz de leitores de e-books por meio de leitores digitais, não sou. Mas eles têm imunidade. Por uma decisão do Supremo que eu participei ativamente. Muito bom. Numa votação de 11-0. O ministro Toffoli foi o relator e o resultado foi 11-0 desse caso. Muito, muito bom. Eu vou
A conversa tá boa. Eu vou sair um pouquinho só do roteiro. Me perdoem vocês dois, por favor, para fazer uma perguntinha. Peroba, você falou bastante de reforma tributária. Eu trabalhei alguns anos com o Breno Vasconcelos, você deve conhecer, que Opa, é não trabalho mais, não trabalhamos mais juntos, mas ele é uma pessoa super querida e o cara que abriu as portas para mim aqui em São Paulo, tenho uma admiração enorme por ele. Breno, um grande. Opa, peraí, cai aqui meu celular. Breno, um grande amigo. Depois eu vou ter que cortar essa parte. O Breno é um grande amigo, a gente fez bastante coisa junto na GV, bastante coisa junto. Depois ultimamente ele tem feito bastante coisa no INSPER, né? Mas a gente teve um período muito grande na GV em que a gente realizou uma série de atividades. Ele é um dos melhores pesquisadores que a gente tem hoje em dia, sem dúvida nenhuma. E você falou do seu envolvimento com com a reforma anterior e também com essa reforma. Então, ele também é um cara muito envolvido e eu via essa paixão nele também que você tem em falar sobre o assunto. Então, sem mais delongas, vai passar o IVA? Pera, o que você acha? Vai passar. Vai passar. E você sabe, né, mesmo na nossa área e as pessoas que estão na carreira de advogado, a grande maioria, eu acho, das pessoas que atuam, eu acho que elas não são a favor, e eu acho que elas defendem um pouco o status quo. Isso é um ponto que eu sempre questiono. São poucos profissionais que defendem um modelo do IVA. Mas por que eu acho que... eu gosto de fazer isso publicamente, porque eu acho que para que o assunto possa caminhar, os profissionais, os técnicos, quem lida com isso, precisa se posicionar para que o mundo exterior conheça um pouco essas visões e possa fazer os seus debates, suas reflexões de maneira bastante informada. Senão parece que os advogados, de maneira geral, os tributários estão contra a reforma e que isso teria algum problema que afetaria a profissão, e eu faço questão de deixar muito claro. Por que eu acho que vai passar? Tentando responder de maneira bem pragmática. Pela primeira vez, eu acho que a gente tem uma situação muito especial, que é a seguinte: nós estamos discutindo nesse momento duas PECs, PEC 45 e a PEC 110, que foram propostas no outro governo, no governo Bolsonaro, que era um governo de oposição radical a esse governo atual. Isso nunca aconteceu na história. O que a gente tinha era, toda vez que assumia um novo governo, com características diferentes, propunha uma nova PEC. E era um documento diferente para começar a discutir do zero. O tema está tão maduro, sob a perspectiva técnica, que não foi necessário fazer isso. A gente debateu nos dois governos o mesmo texto. Porque ninguém acho que tem mais dúvida que o modelo de IVA é o modelo adequado. Dito isso, eu acho que a gente tem uma maturidade técnica que facilita bastante a discussão. O que a gente não tem, ou o que está gerando bastante controvérsia, isso é o que o Congresso vai ter que resolver ali nas conversas finais para tentar a aprovação. Conseguir os votos das bancadas necessárias para ter um número para aprovação das PECs. A gente não tem alguns detalhes claros ainda em relação ao que vai acontecer com os vários tipos de indústria, seja pela questão do número de alíquotas, qual vai ser o valor da carga, como as empresas vão ser afetadas diretamente nas suas atividades, nos seus regimes especiais que a gente hoje em dia tem no sistema, e é isso que gera uma grande barulheira, com toda razão. Nem me parece ser tão democrático o debate do que está acontecendo. O texto veio ontem, isso, acho que todo mundo tem razão ao dizer isso, mas é claramente uma estratégia política lá do presidente da Câmara para poder fazer a aprovação, tentando aprovar uma PEC bem enxuta, e os detalhes depois eles querem deixar para a lei complementar, porque eu acho que a discussão, depois de aprovado o modelo, fica mais fácil. Então eu acho que a gente vai passar porque a gente está num nível de maturidade técnica em relação ao tema, e com os líderes do país nesse momento me parecem muito alinhados, seja o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República por meio do secretário da Reforma. É a primeira vez que eu vejo um alinhamento tão grande. Nas outras vezes a gente não tinha isso politicamente desse jeito, sempre um era a favor, o outro era contra, então a gente não conseguia um alinhamento entre os principais líderes do país, e a gente não tinha uma maturidade técnica, ainda existia muita dúvida se esse era o modelo de tributação que o Brasil deveria adotar. Então me parece um momento muito especial. Eu, por exemplo, eu não sou cientista político e nem entendo de Congresso, né, eu sou um técnico como vocês, mas a sensação que eu tenho é que a gente está num momento muito diferente, assim, eu acho que vai passar. Legal. Muito embora a maioria das pessoas, né, dos tributaristas falem, né, que sejam contra, né, eu tenho escutado bastante que eles também acreditam que vão passar, né? São contra, mas estão falando, vai passar. O único ponto, Vinícius, acho que vale a pena só complementar um último aspecto que eu não falei, é bem rápido, mas eu acho que
coloca bem a visão que eu tenho. É uma pena que a gente, de fato, não esteja discutindo a reforma tributária depois de uma boa reforma administrativa, porque a gente está indo para a implementação de um modelo de IVA com alíquotas que são realmente fora do padrão global. E isso é que está deixando todo mundo com uma visão, sabe, bem crítica em relação ao que está acontecendo. Eu acho que ninguém discute que o melhor modelo seria ter um bom imposto de renda e um bom IVA no país com base ampla, só que realmente as alíquotas porque a gente já tem uma tributação de consumo bem alta, então se a gente não fizer uma reforma administrativa, reduzir um pouco de gasto para conseguir chegar a patamares de alíquotas mais adequados, realmente vai ser uma carga pesadíssima. E eu acho que esse é o grande ponto de discussão. Fora isso, em relação ao desenho do imposto, que é o que eu estou gostando de falar nesse momento, gente, existe uma maturidade muito grande em relação ao que a gente está fazendo, e é um imposto que é aplicado no resto do mundo inteiro. Sim, sem dúvidas. É, de fato, lamentável que a reforma administrativa não venha junto, né? Enxugar um pouquinho até para, naturalmente, na minha opinião, a reforma tributária ganharia mais peso se a administrativa estivesse sendo feita junta. Mas, bom, o papo está sensacional, Peroba. Eu, particularmente, já vou partir aqui para a minha última pergunta, o Ti vai ficar com o fechamento, mas, assim, acho que a pergunta inevitável é planos para o futuro, né? Tanto no aspecto pessoal quanto do Pinheiro Neto, né? Acho que ninguém melhor do que você para falar dos planos do escritório, que acho que não é mistério para ninguém, é um dos escritórios junto com o Matos Filho, mais consolidados, de maiores bancas do país, e é engraçado assim que a gente brinca, né, talvez a brincadeira já tenha chegado até vocês, que o Matos Filho e o Pinheiro Neto têm que participar das votações no Congresso, que participa do PIB do país. Então, assim, acho que ninguém é melhor do que você para falar dos planos para o futuro, né, e também se puder trazer algumas ideias suas a nível pessoal, também a gente vai ficar bastante feliz. Vamos lá, e é impressionante como o papo vai, né? A gente podia ficar aqui 2 horas, tem tanta história para contar, tanta história legal, depois de um período grande, realmente, como eu estou na profissão, e é muito gostoso dividir com vocês e com todo mundo que vai nos ouvir e nos assistir. É curioso, até eu queria fazer aqui um elogio ao Matos Filho, você citou os 2 escritórios, porque para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar no Pinheiro Neto, o Matos Filho não existia. Você imagina isso? Olha o nível de consolidação que eles conseguiram chegar. Eles merecem todos os elogios, o que eles construíram nesse período todo é inacreditável. Eu tenho vários amigos lá no escritório, a gente troca muitas ideias, a gente enxerga o Matos Filho em várias das nossas áreas, mas especialmente na área tributária, como um grande competidor. A gente gosta até dessa disputa. Acho que devem ser talvez as 2 maiores áreas tributárias do país, e eu acho que é saudável para todo o mercado, e eles conseguiram implementar práticas bastante modernas, importantes, e realmente fizeram um belíssimo trabalho. É curioso para mim ver um escritório tão consolidado, que era um escritório que quando você trabalhar não existia. O grande escritório, para vocês terem uma ideia, o grande escritório que rivalizava com o Pinheiro Neto quando eu comecei a trabalhar era o Demarest. Existia Pinheiro Neto e Demarest. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro tinham outros, o Liocanto, etc. Mas em São Paulo era Pinheiro Neto e Demarest. Era muito. Depois surgiram os outros, tal. E o Matos Filho, ele tinha outra composição. Ele, do jeito que ele é hoje, ele veio depois do meu ingresso na profissão. Então é muito legal ver o sucesso que o escritório alcançou, sem dúvida nenhuma. O que a gente tem no escritório? Quais são os 2 grandes mantras que a gente repete e talvez vá até conduzir a minha conversa posterior sobre o que eu pretendo fazer? Nós temos 2 grandes mantras, e o primeiro lugar a primeira coisa é a gente só consegue se enxergar como escritório de liderança. Está no nosso DNA. O escritório não aceita situações quando ele começa a perceber que ele não é mais o líder de mercado. É uma coisa que começou com o nosso fundador, e ele transmitiu isso, foi assim que ele montou o escritório, foi para isso que ele montou o escritório. Então, toda vez que sai a gente, claro, sempre brinca um pouco sobre a história dos rankings, e hoje em dia a gente tem uma série de rankings, e eles medem as coisas de maneira, vocês sabem, com critérios bastante diferentes. Tem uns que a gente consegue verificar que a coisa é mais confiável, uns que são menos, mas toda vez que sai alguma coisa de uma área nossa que não é band one, ou que não está em primeiro lugar, é um problema seríssimo aqui dentro. Esse é um negócio que pega muito no nosso negócio. A gente gosta de ser band one toda, se possível. O escritório gosta de ser full service, mas não é full service para brincar de entrar nesse jogo. Então a gente gosta de liderar todas as práticas. E isso é o que nos move um pouco. É muito legal, porque isso é tratado de uma maneira bem saudável no escritório. Não é uma coisa, sabe, não é uma coisa chata. A gente discute isso com bastante tranquilidade. É só porque é o lugar. Ele foi criado para ser assim. O escritório já começou como referência desde o momento inicial. E a gente
sempre receber uma coisa aqui de falar, eu preciso entregar o escritório, pelo menos, eu acho que estava até na reportagem do Fernando e do Alexandre também, a gente tem que entregar o escritório pelo menos no mesmo nível ou melhor do que eu recebi. Eu sempre escritório de bandeja. Olha o que o Pinheiro construiu, olha o que ele me deu, eu vou entregar pior do que ele me deu. Então, esse é um papo nosso de todo dia, assim, é muito legal, isso é uma coisa que nos move. E a outra coisa, a gente tem um compromisso de entregar o escritório para as outras gerações, que está um pouco nessa mesma linha. Tipo, minha obrigação é trabalhar o máximo que eu puder da melhor maneira possível para deixar para as pessoas que estão entrando, e a gente gosta de abrir espaço, a gente gosta que as pessoas construam a carreira no lugar e gosta de fazer novos sócios todo ano, porque uma das nossas missões de vida é conseguir deixar um escritório de altíssimo nível para as gerações que estão chegando. Isso faz com que, do ponto de vista pessoal, eu tenha que cumprir minha missão. Eu tenho minha carreira no escritório até os 65 anos, a gente tem aposentadoria compulsória. O próprio Alexandre, acho que ele fala um pouco na reportagem, ele está chegando perto disso, e todos nós temos isso na cabeça desde o início, essas regras são bem implementadas no escritório, todo sócio quando atinge 65 ele vai embora. Então a nossa missão é trabalhar até os 65 e deixar um escritório, se possível, igual ou melhor para as próximas gerações. É isso que eu pretendo fazer. A gente tem alguns modelos de aposentadoria antecipada, dependendo das situações ou dos planos de vida que cada um dos sócios pode ter. Mas eu, por exemplo, com a idade que eu tenho, eu fiz 51 anos ontem. Eu ainda tenho na minha cabeça que eu vou longe, assim, eu ainda não faz parte do meu plano nenhum tipo de aposentadoria compulsória, pelo menos nesse momento. Claro que eu posso refazer as minhas discussões, as minhas metas. A gente tem, por exemplo, um grande debate também no escritório sobre sabático. A gente tem um bom plano de sabático lá e as pessoas podem ficar um ano fora e muitos sócios saem. A gente, no último ano, acho que tinham 5 sócios em sabático de um ano. Eu, por exemplo, não passa nem pela minha cabeça fazer sabático. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu não perderia, na minha visão, eu não perderia um ano deixando de fazer o que eu mais gosto de fazer, entendeu? Tem gente que precisa de uma pausa e que acha legal e às vezes até vai curtir coisas diferentes com a família e volta para o escritório, e também é muito legal, sabe? A gente trata as duas coisas muito bem, mas não é o que eu, Peroba, quero fazer. Eu gosto do meu dia a dia, eu gosto de conviver com o meu time, eu gosto de enfrentar essas novas questões que estão surgindo. O momento da economia digital é um momento especial, eu não acho que faz o menor sentido eu sair nesse momento de cena para fazer um sabático. Isso depois certamente traria efeitos, e eu não gostaria dos efeitos que parar um ano acabariam gerando. Então, por enquanto, o meu plano é tocar minha vida no escritório até o momento da aposentadoria e com bastante intensidade, se possível. Bacana demais. Só um parênteses antes do Ti fechar, nós brincávamos aqui offline, falando de futebol, né? E você vê assim o quão importante é os que estão hoje pensarem nas próximas gerações. O Vasco é o retrato do sentido oposto a isso, né? Então, não pensa no dia de amanhã, não quer nem saber do que vai acontecer. O importante é o meu hoje, e isso a gente consegue perceber no Clube de Regatas Vasco da Gama, que infelizmente é o time para o qual eu torço, esse retrato. Você sabe, é uma coisa muito engraçada, Vinícius, mas isso é uma coisa que dá orgulho no escritório. Às vezes você vê debates sobre questões que envolvem pontos financeiros que claramente vão atingir determinados grupos de sócios, muitas vezes os grupos mais que já têm uma maior quantidade de tempo na sociedade e que vai sair num prazo curto. Eu não vejo nos nossos debates nunca, sabe, essa puxada de sardinha para o seu lado. A gente, nas questões que examina, isso dá muito orgulho do lugar. A gente vê todo mundo pensando, tanto que a gente se alinha com muita facilidade na grande maioria das matérias, mesmo com essa votação por cabeça, a gente chega a consensos com muita facilidade, porque sempre o espírito como todo mundo tem essa carreira muito longa lá, o espírito a gente recebeu esse lugar, isso é uma instituição, a gente precisa tomar conta disso, eu não posso prejudicar a instituição para os próximos que estão chegando, eu preciso entregar para eles o que me deram, entendeu? Então, são debates muito maduros, com um olhar, sabe, bem amplo, não interessa a fase que eu estou de vida, o que vai acontecer comigo, se eu vou ganhar um pouco mais, um pouco menos, isso não é para isso que eu virei sócio, sabe? E isso é muito legal e é uma cultura muito difundida lá. Você falou, é isso, é uma geração que faz o trabalho mal feito, ele estraga o lugar para sempre. O lugar para sempre, essa que é a verdade. A gente está vivendo isso no futebol com vários times, por isso é um bom exemplo mesmo. Falando em futebol, então, Peroba, infelizmente chegando ao final do nosso papo, a gente tá super feliz, vai ser um sucesso essa entrevista com certeza, né, Vini? Não sei se já tinha tido a oportunidade de falar sobre a carreira, assim, Peroba, com... Eu acho que eu já fiz algumas conversas, mas nunca acho que com tamanha abertura e acho que num tempo tão longo, e realmente é demais, é muito legal. Acho que desse jeito, com essas características, acho que eu nunca tinha feito. Que bacana, a gente tá super feliz, então, de ser pioneiro em te ouvir aí, porque você tem muito a acrescentar para o jovem, a sua carreira
é cheia de particularidades super, super importantes. Então, saindo só um pouquinho da carreira e entrando na vida pessoal aí, conta um pouco, que não dá para sair, né? Como você falou, o que você gosta de fazer é, é, é advogar, então eu comum desse pensamento, eu não sou advogado só ali no horário, em teoria de trabalho, assim, não. Domingo a domingo, todo o tempo inteiro, você está pensando na profissão ou situações. Eu falo do trabalho no tempo livre, isso não é uma coisa sacal, não é uma coisa que, não vamos falar de direito agora, não vamos falar. Eu não me incomodo com isso, e se você se incomoda muito, talvez seja um sinal de que você não está fazendo algo que seja É isso tanto seu aí. agrado assim. Ah, então, partindo aí para essa última pergunta, conta um pouco do seu jogo que você gosta de fazer. Você falou que você é casado, tem filhos. O que é que você gosta de fazer para desligar um pouco? Ah, você certamente deve ter também vários amigos do escritório, né? Amigos sócios que foram seus estagiários. Gosta de sair com o pessoal. Seu aniversário agora recentemente também. Você gosta de ir para uma festa, de tomar uma cerveja no bar. Conta um pouco, tomar um vinho. Conta um pouco para a gente aí desses bastidores. Vamos lá, para contar também rapidamente como é que é a minha vida fora do escritório, mas no fundo eu acredito na mesma coisa, assim, eu não consigo nem muito separar o que eu sou, o que sou eu, Peroba, como pessoa física, e o Peroba trabalhando no escritório. Eu discuto os assuntos que eu quero discutir, eu penso no escritório o dia inteiro, penso no escritório no final de semana, penso nas questões dos meus clientes, e assim como muitas vezes quando eu estou no escritório, falo das questões pessoais, assim, é muito normal para mim essa inter-relação das coisas da vida pessoal. Todo mundo no escritório trabalha comigo, conhece minha família, conhece minha mulher, conhece meus filhos, então as coisas acabam ficando muito conectadas, né? Eu tenho uma família que é uma família que hoje em dia é diferente do padrão, porque acho que ninguém tem tantos filhos assim. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho 2 filhos um pouco mais velhos, e tenho um casamento só, é a mesma mulher. Esse ano completo 25 anos de casamento. Eu tenho uma filha mais velha que hoje em dia mora na Alemanha, ela faz faculdade em Munique. Todos eles fizeram colégio alemão. Eu não tenho nenhuma relação com a Alemanha, assim, nem eu nem minha mulher somos descendentes alemão, mas a gente resolveu colocar no colégio alemão aqui em São Paulo, no Porto Seguro, que é um ótimo colégio. Nunca imaginei que meus filhos fossem estudar na Alemanha. Eles botei no currículo brasileiro, mas ela resolveu migrar para o currículo alemão, mora na Alemanha, então tem uma filha fora. Tenho um outro filho, um pouco mais novo, que estuda no INSPER, também faz administração. Pelo jeito não inspirei ninguém para fazer direito. E eu tenho 2 filhas mais novas, de 13 e 10 anos. A gente deu um espaço. Então, minha vida, você imagina, minha casa é uma loucura, super agitado. Quando a gente está conversando aqui, eu estou no quarto de uma das minhas filhas, ela está passando para lá e para cá. E assim, a casa é uma doideira. Eu não tenho nem escritório para mim dentro de casa, porque nem dá. Tanta gente com tanta necessidade aqui. Eu moro a 2 quadras do escritório que eu resolvi nem montar escritório aqui, nem no período da pandemia. Mas assim, eu tenho uma vida bastante agitada, porque de fato eu tenho uma intensidade muito grande no escritório. A minha vida pessoal é bastante intensa, porque eu tenho uma família muito grande. Minha mulher, você pode imaginar, por tudo que eu contei e as coisas que eu fiz bom de profissional, como ela foi fundamental na construção de tudo isso. E foi uma parceira de vida, porque era impossível cuidar de 4 filhos fazendo isso tudo que eu fiz e viajando do jeito que eu viajei, para o exterior com muita frequência e tudo mais. E a gente tem muitas coisas em comum, a começar por vários gostos, e um dos primeiros é o esporte. Minha mulher, eu sempre fui esportista, minha mulher também sempre foi esportista, e eu não estou falando de esportista de correr na rua e fazer corrida, a gente gostava de jogar, gostamos de jogo. Ela jogava basquete, eu sempre joguei futebol, e a gente se conheceu na faculdade fazendo isso, e desde o começo a gente sempre foi muito ligado nisso. Eu sou São Paulino fanático, ela é São Paulina fanática, o pai dela atualmente é dirigente do São Paulo, então a gente tem uma relação super forte com o clube, assim, eu vou todo jogo, família inteira vai todo jogo. Eu, ela, tá? Quando a gente faz viagem de futebol ou viagem de basquete, todos vão no jogo. Família toda, eu, ela, todo mundo, o tempo inteiro. Então, grande parte da nossa vida é eventos esportivos. A gente adora, assim, a família toda adora, sabe? Aqui no Brasil, no exterior, a gente é bem fanático. E, além disso, eu jogo futebol. Jogo no Pinheiro, jogo no São Paulo, no Campeonato Inteiro. Sempre joguei, sou zagueiro. Joguei minha vida inteira na faculdade, adoro. Até hoje, jogo bastante. Então, grande parte... Joguei na Liga por muitos anos, mas hoje em dia não jogo mais, porque eu tenho tanto jogo fora da Liga que hoje em dia eu não consigo nem participar. O pessoal fica me chamando, mas eu não... Tá difícil arrumar tempo para jogar na Liga. Mas quando a Liga foi criada, eu joguei vários anos pelo escritório na Liga.
Mas futebol. Eu entrei no LeFosse agora há alguns meses, É, e o pessoal joga na liga, eu tô jogando também, é um barato, tô gostando muito. é muito legal, Foi o né? primeiro jogo no domingo passado, e putz, assim, fiz vários amigos, muita gente bacana, conhecendo gente de outros escritórios. É muito legal o esporte mesmo. Não, é demais. Então, assim, a nossa vida é uma vida bem tranquila, bem comum. Eu tenho vários grupos de amigos, a gente sai bastante, e a vida em casa é bem intensa por conta de todos os filhos e esse jeito como a gente organiza as coisas. Mas não tem nada de especial, assim, é uma vida legal, uma família que é super unida, a gente fica bastante tempo junto, sabe? Numa É dessas gostoso, assim. idas lá no escritório do Vale do Silício, Peró, você chegou aí no Chase Center, lá, a casa do Golden State Warriors, ou ainda não foi? Nessa última agora, a gente teve um evento em Stanford, o escritório é patrocinador, que é Brasil Silicon Valley Day. Só pode convidar, só os patrocinadores levam convidados. Eu fui para esse evento, eu sou um dos que organiza lá pelo escritório, e eu estava embarcando e eu não tinha me tocado que o Golden State ia jogar meio-dia, porque o evento começava às 4 horas, numa das cidades lá do Vale do Silício, né? Aí uma das minhas sócias que já estava lá mandou uma mensagem, eu estava embarcando no avião, aí eu mandei uma mensagem para minha filha que mora na eu falei, compre ingresso para mim, estou entrando no avião. Eu cheguei em São Francisco, peguei o carro, fui direto pro jogo contra acho que foi o penúltimo jogo contra o Sacramento. E o Golden State ganhou de 1 ponto. Esse dia tava lotado, sabe? Uma confusão grande, foi espetacular, assim. Eu já fui, assim, boa parte das arenas de basquete. Minha mulher é uma torcedora do Orlando Magic, fanática. Primeiro dia que eu fui na casa dela, pra você ter uma ideia, era que eu conhecia, etc e tal, nós dois bem novos, ela tinha uma bandeira do Orlando Magic em cima da cama, que é difícil pegar uma menina de 20 e poucos anos que tem isso, ela é Orlando Magic fanática, então ela é fã da NBA, a gente assiste toda noite aqui, e quando a gente tá nos Estados Unidos tem jogo, a gente vai em tudo que é jogo, então a gente é bem fanático, vocês não têm ideia, assim, é uma coisa meio diferente, assim. Bacana demais. Bom, infelizmente, tudo que é bom acaba, né? A gente poderia passar aqui mais 1, 2, 3 horas tranquilamente, o bate-papo foi sensacional. Mas antes de passar a palavra para o Thiago encerrar, acho que a gente não pode deixar de agradecer pelo bate-papo maravilhoso, acho que vai ser muito importante para todos os jovens. Hoje foi bem bacana você ainda não sabe disso, vai saber agora, mas a gente queria isso mesmo de você, que fugisse um pouco aqui do nosso roteiro ordinário, digamos assim, a gente queria uma coisa um pouco diferente. Você superou em muito as nossas expectativas, a gente tem certeza que a audiência vai gostar bastante e vai enriquecer muito o nosso podcast aqui, que está somente no 20º episódio, 21º, mas enfim, vai ser bem bacana. A gente agradece o privilégio de, um dia depois do seu aniversário, você falou que quase não dormiu aqui para a gente nos bastidores, e também por abrir assim um pouco mais da sua vida, de uma diferente perspectiva pela primeira vez para nós. Então, assim, a gente é imensamente grato e a gente espera que em breve você volte aqui com novas histórias, novos episódios e, enfim, quem sabe com mais Alexas em casa ou não também, que você, assim como eu, gosta de tecnologia, mas não é um homem tecnológico em si. Exato. Muito obrigado, Carol. Por favor. Não, Vinícius, obrigado para você, Thiago, é alegria, assim, na verdade, poder compartilhar, né, eu tenho essa filosofia e no escritório com as pessoas que trabalham comigo, eu falo a mesma coisa, informação não é o que vai ser o diferencial na nossa vida, na nossa carreira, o que vai ser diferencial é os relacionamentos que a gente constrói, então compartilhar as coisas que a gente tem, as histórias, as experiências, as informações, é sempre o melhor caminho, então, assim, fiquei muito contente quando vocês me chamaram para vir conversar e é uma alegria bater esse papo com vocês, foi muito gostoso, eu me diverti bastante. Obrigado, Peroba, valeu. Eu lembro que essa semana, depois do trabalho, sei lá, 9 e pouca da noite, a gente se ligou assim. Primeira vez que a gente faz isso, eu acho. Vini, o que a gente vai perguntar pro Peroba, velho? Vamos montar um roteiro aqui. Pô, porque a gente ficou super, super feliz mesmo que você topou. Então, é uma honra conhecer você, bater esse papo. Você é um cara super referência no mercado. Todos os amigos que já trabalharam com você ou que tem amigos em comum, por exemplo, o Breno, que eu trabalhei, sempre falou muito bem de você. Então, é uma honra te conhecer e é a verdade mesmo, você é um cara diferenciado. A gente está muito feliz de te conhecer e agradece muito essa oportunidade, Carol. Valeu, cara. Que legal, Thiago. Fico muito feliz. Grande abraço para todo mundo. Foi uma alegria, gente. Pessoal. Obrigado. Tchau, Grande tchau. abraço. Tchau, tchau.